Bom dia, boa tarde, boa noite. O trabalho a seguir é sobre proteção contra riscos gerados por máquinas e a equipe é formada por Igor de Assis Costa e Raci Júnior de Souza Dias. Primeiramente, uma breve introdução sobre o tema. Tudo começou na Revolução Industrial, onde buscava mais produtividade para acompanhar o crescimento populacional. E essa mesma burguesia, ela visava menos custos e mais lucros, ela procurou alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Foi aí que a implementação de máquinas a vapor foi crescendo. Essa foi a primeira revolução industrial. Ela teve início no século XVIII até o século XIX. A jornada de trabalho naquela época era de entre 14 e 16 horas e o elevado índice de acidentes ocasionou em 1933 na formação do primeiro movimento sindical na Inglaterra, conhecido como Trade Union, que ele buscava melhores condições de trabalho e de vida, entre outras reivindicações. A partir disso, em 1919, foi fundada a Organização Internacional do Trabalho. Uma organização fundada logo após a Primeira Guerra Mundial e teve uma fundação juntamente com a Liga das Nações. Logo a seguir, vou dar um enfoque maior nessa Organização Internacional do Trabalho. Olhando mais no âmbito nacional, em 1943, sob a gestão de Getúlio Vargas, foi proclamada a Consolidação das Leis do Trabalho, que, entre outros temas, ele visava a jornada de trabalho, período de descanso, férias remuneradas, justiça do trabalho, entre outros. Já em 1973, a Organização Internacional do Trabalho promulgou a Convenção 119, onde proibia a venda, locação e a utilização de máquinas e equipamentos sem qualquer tipo de mecanismo de proteção. E a partir disso, olhando mais novamente no mercado nacional, no Brasil, em 1972 foi declarado que o Brasil era campeão mundial de acidentes por maquinários. A partir disso, em 1978, juntamente com várias normas e regulações, surgiu a NR12, que era a segurança do trabalho, a regulamentação de segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Como eu disse anteriormente, a Organização Internacional do Trabalho foi fundada em 1919, na Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial. Ela visava promover a justiça social e o reconhecimento internacional dos direitos humanos e trabalhistas. E ela era uma organização que ela foi fundada juntamente com a Liga das Nações e ela tinha uma estrutura tripartite, em que os representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm o mesmo direito que o governo. Aqui o que mais interessa para a gente foi a Convenção 119 em 1963, onde ele proibia a utilização de maquinários sem qualquer tipo de mecanismo de proteção. 30 anos depois dessa convenção, no Brasil foi promulgada em 1993 e a partir disso que foi proibida a venda desse tipo de equipamento. Já os perigos causados por máquinas, o mais elementar deles é o perigo mecânico, que é um tipo de ferimento do trabalhador devido a uma atividade mecânica. Alguns exemplos são esmagamento, corte, desaramento, enroscamento e arrasto. Um exemplo clássico desse tipo de risco é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde em 1963 ele teve o dedo mindinho esmagado por uma prensa. Se naquela época já tivesse uma legislação toda em cima desse maquinário, talvez esse risco pudesse ter sido evitado. Seguindo adiante, o perigo elétrico são choques elétricos que podem causar lesões como queimaduras ou até morte. Eles costumam ser provocados por contato direto ou aproximações a partes frequentemente energizadas, normalmente com alta tensão. E ele pode ser evitado com o uso de EPIs ou com placas de sinalização que esse tipo de maquinário apresenta esse tipo de risco. A seguir, o perigo térmico, ele pode causar queimaduras em função de contato com materiais em alta temperatura, chamas ou explosões. Aqui o risco é constante quando se trabalhado com fornos de fundição, onde quando o alumínio em alta temperatura, por exemplo, o alumínio quando está na condição líquida, no estado líquido, quando ele entra em contato com qualquer água, H2O,
o risco de explosão é altamente provável, digamos assim. Em se tratando de riscos provocados por ruído, ele pode causar degeneração permanente na audição, zumbidos nos ouvidos, fadigas, efeitos como perturbação do equilíbrio, etc. Ele é muito comum quando se trabalha com maquinário pesado, por exemplo, em linhas de produção com prensa, em que é utilizado prensa, ou solda, em que o nível de ruído é alto, é altíssimo. E para contornar esse tipo de problema é recomendado, é obrigatório, na verdade, a utilização de EPIs como protetores auriculares. Já os perigos provocados por vibrações, podem passar por todo o corpo, principalmente por mãos e braços, e podem provocar perturbações vasculares, neurológicas, entre outros. Ele é muito comum na Constituição Civil, onde é necessário a utilização de exemplos de ambientes que podem ser implementados são na Constituição Civil, que ele é amplamente utilizado, por exemplo, a utilização desse martelo pneumático, e também em transporte em que está exposto a altas vibrações. Seguindo em diante, perigos provocados pelas radiações, que podem ser provocados por infravermelhos, ultravioleta, raio-x, raio gama, etc. Ele é muito presente em equipamentos médicos, onde precisa se fazer raio-x, etc. E também na geração de energia nuclear, onde no Brasil estima-se que 3% do total de energia produzida é provindo da energia nuclear. Ou seja, esse tipo de equipamento é bastante presente no mercado nacional. Perigos provocados, seguindo adiante, perigos provocados por materiais e substâncias são os que os trabalhadores estão expostos à inalação de fluidos, de gases, névoas e outros que têm efeito nocivo ao homem. Um exemplo bem básico disso é a pintura. Quando você utiliza pintura a jato, essa pintura tem resquícios de fluidos ou de gases em que, quando inalado, frequentemente ele é prejudicial à saúde. Voltando na questão hospitalar, esse tipo de risco também ele inclui os riscos como os biológicos ou microbiológicos. Por isso é muito importante a utilização de todo tipo de EPI para determinada atividade que você está fazendo. Por fim, são os perigos ergonômicos, que não necessariamente eles estão ligados com qualquer tipo de maquinário, mas sim qualquer tipo de atividade que pode ser realizado no dia a dia, como por exemplo, dar aula ou utilizar o computador no dia a dia, ou até mesmo carregar pesos, cargas elevadas e etc. Esse risco é bastante... Qualquer tipo de pessoa, todo tipo de pessoa está exposto.